Salve, salve, rapaziada! Como que vocês estão? Luan Rosa aqui. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar o vídeo, da gente trocar a ideia, eu tenho que dizer o seguinte, né? Tá liberado hoje, rapaziada. Por que tá liberado hoje? Porque o nosso querido fumante Carlos Prates jambrolhou, amassou o Jack Della Maddalena e Puff numa performance sensacional, um monólogo de strike. E eu quero trocar ideia com vocês sobre dois pontos. Primeiro, eu quero dizer o porquê que eu acho que ele não deve disputar o cinturão já agora, que tem que ser realmente o Ian Gary, porque por mais que o que se fala é que já tá fechada a luta do Ian Gary com o Makhachev, tem muita gente, principalmente nas redes sociais, levantando a bola de que com essa performance o Prates pode ter furado a fila e já ser ele o próximo na frente do Ian Gary. Eu acho que não compensa, eu acho que não vale a pena, eu vou trocar ideia com vocês sobre. O segundo, eu quero fazer um comparativo dele com o Anderson Silva, porque sim, podemos comparar os dois, e eu não tô falando de feitos, porque o Carlos ainda tá escrevendo a história dele, né? E o Anderson já tem uma história feita. O Anderson já é um dos maiores campeões aí do evento e o nosso maior campeão do Brasil dentro da organização. Então, vamos trocar ideia sobre. Mas antes, tenho que pedir aquela boa e velha moral. Deixa like no vídeo, se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho. Se tiver pelo celular e se aparecer para você o botão de hypar, dá uma hypadinha lá, ajuda para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas e a gente ajude a levantar cada vez mais aqui os números do canal. Não se importe se vocês escutarem de vez em quando um grito ou outro aí do lado, porque hoje é sabadão de feriado, meus vizinhos estão fazendo um churrasco super merecido, né? O pessoal tem que aproveitar e a gente tá aqui trabalhando também, rapaziada. Beleza? Bora lá! Bom, rapaziada, é o seguinte, para começo de conversa, eu vi algumas pessoas levantando essa possibilidade lá, principalmente no Twitter, né, de que o Carlos Prates deve furar a fila do Ian Gary, porque o Carlos Prates nocauteou 2 ex-campeões em sequência, agora ele vai se tornar o primeiro do ranking, venderia mais essa luta, etc, etc. Assim, faz sentido a ideia? Na minha cabeça até faz, porque os números que o Carlos tem conquistado no UFC são simplesmente fantásticos, né? Em 8 lutas na casa, o cara tem 7 vitórias, sendo 7 nocautes, e os 7 nocautes todos premiados com bônus de performance. É um feito inédito, né? Pelo menos até onde eu me lembro. Até me corrijam nos comentários se eu estiver errado, mas eu não lembro de ninguém que nas 7 primeiras vitórias dentro do UFC tenha conquistado 7 bônus de performance. Então os números falam por si só. Porém, existe uma questão do estilo de jogo, entende? Existe uma questão do gameplay e do casamento, ser um casamento favorável ou não. Eu acho que hoje o Makhachev não é um casamento favorável para o Carlos Prates, tá? O Carlos Prates pode ir lá, porra, no chão, defender bem, levantar e nocautear? Claro que pode, a gente tá falando de um cara que os números falam por si só, como eu acabei de falar. Porém, se a gente levar de uma forma estatística, baseado nas performances de ambos, o Carlos defendendo quedas e o Makhachev quedando e amassando, a possibilidade é maior do russo vencer. Eu acho que o próprio Carlos sabe disso, não é à toa que ele fala direto que ele não tem pressa, né? Que ele quer disputar o cinturão quando ele se sentir 100% preparado. Entretanto, eu acho que o Ian Gary já traz um jogo mais complicado para o russo. Por quê? Eu bato sempre na tecla que o Ian Gary é aquele tipo de atleta que é diferente. É um tipo de atleta que são poucos que existem, que conseguem ser talentosos, e ao mesmo tempo conseguem ser muito esforçados. O que acontece? Um cara que é talentoso e esforçado, se você colocar esse cara para treinar judô, ele vai se tornar um dos melhores. Se você colocar esse cara para trabalhar um grappling, um jiu-jitsu, um boxe, um muay thai, qualquer coisa, ele vai ser um dos melhores. Por quê? Porque ele é muito talentoso para coisa e ele é muito esforçado no treino. Vocês me entendem? Eu não vou cortar esses momentos aqui não, rapaziada, porque o clima do vídeo é esse. Vocês sabem que eu sou fumante, eu não fico fumando aqui nos vídeos direto, mas Carlos Prates venceu, a gente tem que entrar no clima. O Ian Gary é um tipo de cara muito talentoso, muito mesmo. É um cara que pega as coisas rápido. Então, por que eu tô falando isso? Ele já falou que vai treinar wrestling lá na Geórgia, né, pra essa luta, vai fazer parte do camp dele lá e tal. E mesmo sem fazer essa parte lá, ele já defende quedas muito bem nas lutas dele como um todo no UFC. Ele é um cara que ele se movimenta muito, não à toa que ele venceu o Carlos, por causa que o estilo de luta dele é muito difícil de se lutar contra, porque ele bate saindo para os lados toda hora, não para um segundo, movimenta e chuta, quando tá na distância chuta, quando tá perto trabalha uma combinação e já sai de lado. É um cara muito difícil de ser achado dentro do octógono. Um cara desse estilo é muito difícil de ser quedado também, porque por conta da movimentação fica difícil do cara pegar, grampear ele. Aí tem que levar pra grade, ele trabalha muito bem na grade, tanto de costas pra grade quanto de frente pra grade. Ou seja, ele é um lutador de MMA muito completo. Por mais que ele não seja um cara excepcional, aquele cara que brilha o olho, que você para assim, igual o Carlos Prates, por exemplo, que você para e fala, eu vou assistir o Carlos Prates.
seja um sábado 10 da manhã, seja um sábado meia-noite, entende? Você fala que eu vou assistir o cara porque o cara vai trazer uma performance incrível. O Ian Gary não é esse cara, porém, eu acho que gameplay por gameplay, estilo de jogo por estilo de jogo, o Ian Gary hoje é mais preparado para vencer o Makhachev. E aí, meu irmão, uma revanche entre Ian Gary e Carlos Prates, além de vender muito mais, eu acho que é uma luta mais vencível pro Prates do que contra o Makhachev. Ele contra o Ian Gary, uma revanche. E se Deus quisesse acontecer esse cenário, que fosse no Brasil, seria melhor ainda. Entende? Eu acho que o Carlos ele perdeu aquela primeira luta, muito mérito do Ian Gary, que soube se movimentar, mas o Price também teve um pouco de demérito, porque ele estava num apetite para nocautear naquela luta que ele não estava fazendo as coisas que a gente vê ele fazendo nas lutas geral, que é o que? É trabalhar o nocaute, é machucar o adversário. É ir aos poucos, é chutando perna, chutando linha de cintura, trabalhando o joelho, trabalhando bem o jab com o direto, machucando o adversário, fazer o adversário sentir dor antes de buscar o nocaute. Não, naquela luta ele estava muito no modo eu vou arrancar a cabeça desse cara. Então todo golpe dele era para matar, desperdiçou muita força, ficou previsível em certos momentos, coisas que eu acho que ele não faria numa revanche, entende? Então eu acho que ele teria sim muitas chances de vencer. Lógico, tô falando que ele venceria o Ian Gary, certeza não tem como, porque o Ian Gary já venceu a primeira, mas eu acho que ajustando esses pontos, a chance é muito alta. Então, na minha humilde opinião, tem que ser mesmo Ian Gary e Islam Makhachev. Carlos Prates senta um pouquinho agora, vai tomar uma cerveja, vai curtir lá na cidade dele, pegar uns negocinhos ali, né, uma mulherada, fazer um rolê e tal. Espera rolar Gary Makhachev. Se o Ian Gary vence, que eu acho que vence, eu tô falando isso faz um tempo, posso passar vergonha, o que for, mas eu acho que vence. E aí, meu irmão, é esperar o Ian Gary vence. Eu duvido que o Islam Makhachev vai querer uma revanche imediata. Eu acho que o Islam Makhachev pega e aposenta, entende? Já tá chegando na idade ali, ele vai completar 35 anos, que é a idade que é o plano do seu Abdulmanap, né, para ele se aposentar. E aí, meu irmão, o pau quebra. Gary e Prates 2 num estádio no Brasil, meu irmão. Imagina que cenário maluco. E aí, para finalizar, eu quero fazer um comparativo do nosso querido Carlos Prates com o Anderson Silva. Rapaziada, é muito, mas é muito parecido o estilo de luta dos dois, cara. Isso é uma loucura, eu tô falando óbvio, eu sei disso, mas eu gosto de ressaltar porque eu tava analisando alguns pontos. Os dois são canhotos, os dois são esguios, os dois trabalham muito bem as fintas, os dois trabalham muito bem os fundamentos do Muay Thai. O Anderson trabalhava, né? Joelho, cotovelo. Acho que a única diferença é que o Anderson usava mais o clinch do Muay Thai do que o próprio Prates, né? O Prates, todo mundo que treina com ele fala que ele tem um clinch assim do mais alto nível, né? E não é de se assustar, o cara tem um background todo no Muay Thai, mais de 100 lutas na modalidade e tal. Mas no MMA a gente não vê ele tanto usando. Claro, tem um porém também, né? Os tempos hoje são hoje, os tempos hoje são outros, né? Os tempos hoje são hoje, eu quero foder a língua portuguesa. Os tempos hoje são outros. Os caras que enfrentam caras do Muay Thai, eles sabem defender muito mais o clinch, eles sabem contra-golpear dentro do clinch também. O clinch é perigoso, porque às vezes numa saída de clinch você pode tomar um cotovelo, você pode tomar um cruzado, né? A gente teve o caso do Michel contra o Caio Dalcaus, que acabou acontecendo isso na saída do clinch, tomou um cruzado e foi nocauteado. Então faz um pouco de sentido a gente não ver o Carlos Prates usando tanto hoje em dia. Mas de uma forma geral, cara, porra, não sou um cara tão velho, né? Eu vou fazer 29 anos, mas eu peguei um pouco ali do que era ver o Anderson Silva lutando. Eu posso dizer com propriedade que hoje eu sinto esse mesmo sentimento. Talvez quem é mais novo não vai se ligar porque não teve esse sentimento da época, mas quem é mais velho vai ter. O sentimento de parar para ver uma luta do Carlos Prates é o mesmo sentimento que eu tinha de ver uma luta do Spider. Você sabia que você ia ver um monólogo de trocação. Você ia ver um cara passeando contra o outro em pé, que não ia ser nem competitivo. E o que o Carlos Prates faz dentro do UFC contra os adversários dele é isso. Não é nem competitivo, pô. O Leon Edwards virou grappler, Jack Della Maddalena virou grappler, coitado do Geoff Neal lá, ficou com um buraco do lado da cabeça com a cotovelada, fora as primeiras, talvez na primeira luta do Prates, por ser estreia, né, por todo aquele nervosismo, foi a luta que ele passou mais aperto em pé, porque para quem não lembra, o Trevin Giles bateu muito no Carlos Prates naquela luta, o Carlos Prates ficou com a cara toda machucada, mas na hora que pegou o diretão de canhoto, o Trevin Giles dormiu, foi de arrasta para cima. Então, meu irmão, é lindo de se ver o Carlos Prates lutando e eu tenho a mesma sensação de que eu tinha quando parava para ver uma luta do Spider. Se você que está assistindo esse vídeo, se você é um pouco mais velho assim como eu, não tão velho, né? Eu não sou tão velho, mas se você for mais velho que eu, 30, 40, 50 anos, fala aí se eu tô viajando, se não é a mesma sensação. Entende? De ver um monólogo de strike de um brasileiro aplicando dentro do UFC, canhoto, esguio.
Comenta aí se eu tô ficando maluco, beleza? Já aproveita, já deixa seu like no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Gosta de fazer uma fezinha? Link da UXBet na descrição, fechou? Obrigado por ter ficado até aqui, rapaziada. Acompanha o canal. Essa semana aqui eu vou voltar, vou gravar mais vídeos. Essa última semana o Léo gravou todos os vídeos. O Léo trabalha junto comigo aqui, tá sempre me ajudando. Mas essa semana eu vou botar mais a cara no canal, vocês vão me ver mais aqui. Semana que vem tem Hansa Timaev versus Shea Strickland. Eu tô com a sensação que a gente não vai ver essa luta, tá? Eu tava falando pro Igão agora aqui no off, o Igão falou, vira essa boca pra lá, mas eu tô com a sensação que a luta principal de semana que vem vai ser Joshua Venn e Tatsuro Taira. Tomara que eu esteja errado. Obrigado por ter ficado até aqui. Valeu!